moçada, tudo em paz? Bom, estamos aí de volta, mais uma aulinha de radiciação ainda nesse processo que é muito importante dentro da matemática. E hoje eu trago uma aplicação muito utilizada. Você vai trabalhar com isso muito no ensino médio, já no finalzinho do ensino fundamental, nono ano. Trabalha muito com a solução da equação do tipo ax² igual a b. Já é a solução de uma equação de segundo grau. Mas você vai ver que através da radiciação, de todos os conceitos que nós estudamos aqui, você já consegue dar esse passo. Sair da equação do primeiro grau, da resolução só do primeiro grau, que você vem até o oitavo ano, e já consegue resolver uma equaçãozinha simples do segundo grau. Vamos lá, bem simples, bem fácil isso aqui, ó. O modelo é o seguinte: sempre que você cair numa equação do tipo ax² igual a b, lembrando que quem é a e quem é b? A e b são coeficientes numéricos, são números que vão estar presentes na tua equação. Quer ver um exemplo? 150x² igual a 6. O 150 faz o papel do A. O 6 faz o papel do B. Então tem aqui a estrutura exata de uma equação do tipo ax² mais b. Qual que é a ideia? A ideia, você tem uma incógnita só a letra x. Então eu vou isolar a letra x. O A está multiplicando, quem está multiplicando passa dividindo. E aí eu preciso tirar esse expoente 2 da letra x. Você já sabe que se eu aplicar a raiz quadrada de um lado, esse x passa a ter o expoente igual ao índice e ele vai sair lá de dentro da raiz. Legal, tudo que você faz de um lado da equação, você faz do outro para manter o equilíbrio, tá certo? Então aplico a raiz dos dois lados. E aí tem que tomar cuidado de acrescentar esses dois sinais, mais ou menos. Por que isso? Pelo seguinte, vamos imaginar que eu tenha x² igual a 100, tá certo? Nós vamos estar procurando qual número que elevado ao quadrado dá 100. Todo mundo responde de cara, 10 ao quadrado é 100, é claro que é 10. Mas não pode esquecer que todo número negativo elevado a um expoente par, ele vai ficar positivo. Então, o menos 10 também seria um número aceito nessa estrutura. Mais 10 ou menos 10 elevado ao quadrado vai nos levar a 100. Então, toda vez que você tirar a raiz quadrada dos dois lados, só acrescenta do lado direito os sinais mais e menos. O x paga, sai da raiz, e ele passa a assumir o valor, mais ou menos a raiz de b sobre a. Então, a estrutura é essa, muito simples. Vamos aplicar isso nesse probleminha. Muito tranquilo. Considere que uma das paredes de um banheiro, que mede 2 metros de base por 3 metros de altura, foi reformada. Para tanto, foram utilizados 150 azulejos quadrados. Está aqui cada azulejinho azul. Qual a medida do lado de cada azulejo utilizado nessa reforma? Então, como eu não conheço, ele está pedindo para mim a medida desse lado, o nosso azulejo é quadrado, tá ok? Então, eu estou chamando de x o lado desse quadradinho azul. Vamos analisar aqui uma sequência lógica para a gente resolver esse exercício. Primeira coisa, qual que é a área da parede toda que nós tivemos que revestir com esse azulejo? Se eu tenho base 2 e altura 3, retângulo, base vezes altura, 6 metros quadrados. Atenção nas unidades aqui. Agora, qual é a área de cada azulejo? A área do quadrado, lado vezes lado. X vezes x, x ao quadrado, ou lado ao quadrado, né? Agora, qual é a área coberta pelos azulejos? Como cada azulejo tem x ao quadrado de área, e ele disse para a gente que nós precisamos de utilizar aqui 150 azulejos, portanto, a área coberta é de 150 vezes a área de um azulejo. 150x ao quadrado, tá certo? Por lógica, qual é a equação que representa esse processo? A equação é que eu tenho 150x² de área coberta pelos azulejos. Isso tem que ser exatamente igual à área da parede. Então eu chego que 150x² é igual a 6. Eu caio numa equação do tipo ax² igual a b. É só observar aqui. Então, qual é o método de resolução desse tipo de problema? Aplicar essa resolução que está aqui em cima. Vamos lá, então. Eu tenho 150x² igual a 6.
Vou isolar o x². Passo o 150 dividindo. Dá para simplificar antes de aplicar as raízes? Enxergou que dá para simplificar? Simplifica. Estou dividindo em cima e embaixo por 6. 6 dividido por 6 vai dar 1. 150 dividido por 6 dá 25. E já estou colocando a raiz quadrada dos dois lados com os sinais mais e menos aqui. Esse x² pula para fora da raiz, fica x, mais ou menos 1 como raiz aqui do numerador e 5 como raiz do denominador, raiz de 25. Só que mais ou menos, como eu estou procurando o lado de um azulejo, olha a observação importante. O lado do azulejo nunca vai ser negativo. Então eu desconsidero o sinal negativo aqui, jogo ele fora e trabalho só com o positivo. Portanto, eu chego que x é igual a 1/5, dividindo 1 por 5 dá 0,2. Como a nossa equação trabalha com uma área em metros quadrados, o valor de x que eu cheguei é metros. Só para deixar de uma maneira mais equilibrada dentro do tamanho do azulejo, 0,2 metros ou 20 centímetros é a resposta do nosso probleminha. Então, uma equação muito utilizada na matemática, muito utilizada mesmo aí para frente, que você já consegue encontrar a resolução só conhecendo esse método da utilização das raízes quadradas dos dois lados da equação. Beleza? Gostaram? Curtiram isso aí? Bons estudos para vocês. Até nosso próximo encontro. Valeu, galera. Abraço.